Alô? Oi, Mário, boa noite. Boa noite, quem fala? É Izade. Você me ouve? Tá sem som. Eu estou te ouvindo. Acho que ele que não entrou ainda, né? Talvez não começou a reunião ainda. Ah, é verdade, o dele tá ali no mudo. Pensei que era o meu. Tô vendo. Ô, Mário, tô vendo você falando, achei que o meu tava ruim. Obrigado, meu amor. Vou ver a reunião deitada. Que eu estou... Não. Ah. Ai, meu Deus. Fala, galera, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Mário Henrique Meirelles, falando de São Paulo, fechando o pedido aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. É a Izade. Nossa. É a Izade. A Izade está aqui online? Não está. Izade está aproveitando. A Izade não está aqui online, não. A Izade está aproveitando o maravilhoso presente deste mês, que é o Salubelli. Galera, eu não sei se vocês já usaram o Salubelli, tá? Eu tenho usado todos os dias. Eu tenho 60 anos e tem dado muito resultado para mim. E brincadeiras à parte, ela está aqui fazendo pedido e hoje realmente é um dia, praticamente um dia de fechamento no nosso negócio, né? O dia 15 do mês é um dia chave, é um dia importante para o volume de negócios, também para você que está buscando meta saber como que está o teu negócio, como é que está o grau de comprometimento da galera com os pedidos de fidelidade. E, ó, esse mês ganha o eucalipto e ainda ganha o Salubelli. É quase R$ 500 em presente, ó. Agora esse ajudando a gente no mês de fevereiro. Não tá aparecendo, eu aumento aqui, ó. Mas deixa eu ver vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Tá, Deixa eu ver quem está aqui hoje. Estou vendo Célia, Fernanda já está aqui, Fernanda Moreira também está aqui, Galaxy A50 está aqui, não sei quem é, só estou vendo a tampa da cabeça, Michele, Ana Semanel, até o Acre, gente, que o Acre não existe, o Acre está aqui, na amamentação. Grande Lúcia, Marili, Douglas, Kátia, Eliezer, representando aqui o pessoal do Mato Grosso, Centro-Oeste bem representado, tem o Norte, Nordeste, o Brasil reunido e tem gente entrando, pessoal, é que está precisando de aprovação. Deixa eu ver se tem alguém aqui que pode me ajudar. A Ellen está me ajudando aqui nas aprovações, né, Ellen? Lembrando que a sala só tem 100 lugares, tá, pessoal? Então, se vocês conseguirem convidar o pessoal da equipe de vocês para participar, ótimo. O Novo Hamburgo também, aqui, ó, o pessoal de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver quem mais. Joana, do Rio de Janeiro. Jéssica Nauman também, nova consultora do Rio de Janeiro, entrando no nosso time. Seja bem-vinda. E eu fiz o cadastro dela. Uma nova consultora. A gente tem que sempre trazer pessoas novas. O Braulio está aqui, Kelly, Fernando, Maria Inês. Olha, gente, não consigo falar com todo mundo e tem mais gente entrando aqui.
Muito legal. Deixa eu perguntar para vocês que olhos que vocês estão usando. Olha o que eu estou usando aqui. Estou usando o meu difusor. O Ivan está aí também, é o Distrito Federal representando. Oi, Ivan, a Isade está querendo fazer um pedido, Ivan. Não conseguiu, me ligou aqui. Depois, se você puder dar uma força para ela, para a consultora. Gente, eu estou usando hoje uma nova descoberta minha, que é o nardo. Alguém já usou o óleo de nardo? Levanta a mão aí para mim. Não. Olha, pessoal, Holiday Joy, a Michelle usando o Holiday Joy, maravilhoso o Holiday Joy, um óleo quente. Sim, eu já usei. Essa semana eu coloquei no difusor e foi uma experiência espetacular. Paula, você sabe que me falaram das propriedades espirituais do nardo, né? E hoje nós temos uma pessoa que é a pessoa mais bem qualificada. Ao meu ver, nós temos muitas pessoas muito boas, aromaterapeutas no nosso grupo, mas assim, uma pessoa que, se você perguntar a quantidade de linalol na lavanda brasileira e na lavanda francesa, é uma pessoa que vai conseguir te responder nesse nível de detalhe. Então, nós temos hoje uma pessoa que é super gabaritada para falar de óleos. Com certeza ela deve aprovar o uso do nardo, né? Deve falar super bem do uso do nardo. E ela veio hoje aqui contribuir com a gente para falar um pouco sobre os óleos, nossos queridos óleos, mas não com um viés de saúde física apenas, mas de saúde espiritual, de saúde mental, de saúde energética. É isso, Fernanda? Fernanda, entra aqui na sala, fala comigo. Liga o teu microfone aí. Bruna. Tá me Dá um oi ouvindo? pra galera aí, Fernanda. Tem gente entrando, Fernanda, por isso que eu não te liberei ainda. Quero que todo mundo veja. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite, Fernanda. Como é que tá o Tudo Amazonas? bem? Boa noite. Tá dando microfonia? Só para eu poder saber, porque eu coloquei aqui no telefone aqui do lado para ver. Normal. Tá normal? Tá, normal. joia. Então, Pessoal, estamos com 70 pessoas na sala. Infelizmente, acho que vai lotar. Corram para garantir que a sua equipe participe, tá, pessoal? Quem não conseguir, depois assiste no YouTube, que eu vou fazer o upload desse conteúdo. Fala, Fernanda, como é que tá o Amazonas? Rapaz, o Amazonas está superando. Graças a Deus, né? A gente passou por um perrengue muito, muito grande, mas as que agora eu tenho mais fé ainda nos olhos, porque se a gente passou aqui em casa com muita leveza, com muita tranquilidade e sem pegar com gravidade, né, principalmente nessa segunda onda, eu tenho certeza, plena confiança nos olhos. Plena confiança nos olhos. Vocês tiveram aí um grande laboratório na sua própria casa, né, Fernanda? Exatamente. Não tem. Nós começamos a utilizar os óleos mais ou menos em 2019, julho de 2019, então a gente já vinha no uso constante dos óleos, né? Todo dia eu dormia com algum óleo, e mesmo se você dorme com a lavanda ela tem propriedade antisséptica, tem propriedade que também é imunoestimulante, e outros óleos essenciais usando direto. E a gente conseguiu perceber que, primeiro, quando a gente cuida das nossas emoções, a gente está cuidando do nosso sistema imunológico. Então, por aí, a gente já fica automaticamente empoderados para combater ou para até mesmo evitar qualquer infecção, enfim, qualquer doença, na verdade, né? Quando a gente está com o nosso sistema emocional funcionando de forma correta, com equilíbrio, principalmente. E os olhos, eles têm uma característica muito incrível que praticamente poucas pessoas falam, que os olhos, eles têm uma natureza energética e eles atuam nos nossos... Né? Vibracional. Então, eles atuam nos nossos campos energéticos, né? Então, às vezes, tem pessoas que... Se eu começar a falar aqui, vai começar já... Não, segura que tem gente entrando aqui na sala ainda. Mas você sabe, Fernanda, que cada um... Eu acho que, assim, quem tá nessa conferência aqui tem que entender o seguinte, pessoal. A Fernanda, ela é laboratorial, ela é científica, ela é uma cientista, ela é perita criminal, né? Então, ela trabalha dentro do laboratório fazendo isso tudo. Mas também, hoje, o nosso papo é sobre um viés energético. Quem trabalha com a do Terra normalmente já tem a cabeça um pouco mais aberta, né, Fernanda? E geralmente sim. Centro energético... Aromaterapia já é uma coisa que já é ampla. Já abre mais, né? E cada centro energético seu, pessoal, cada chakra ou chakra seu está associado a uma glândula.
seja as adrenais, seja o timo, seja a pineal, seja a própria tireoide. Então, isso tem também... A aromaterapia, eu acredito que ela combina, lógico, a ciência moderna e a ciência ancestral, antiga, enfim. Perfeito. E eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser um pouco mais cabeça aberta. E depois eu entro aqui falando um pouco sobre mentoria de negócios, né? Falando um pouco sobre as coisas que são importantes para a gente continuar o nosso crescimento. Agora eu quero contar uma história rapidinha, Fernanda. Antes que você comece, eu vou te liberar aqui. Todo mundo veio aqui para te ver, Fernanda. Ninguém mais quer me ver. Hoje, meu resultado de Covid saiu negativo. E eu tenho uma banda... A Fernanda é estrela, né? Como vocês bem sabem, eu tenho uma banda, né? E na minha banda, pessoal, a gente ensaia no estúdio grande. Desde que está essa pandemia, a gente ensaia no estúdio enorme. E na semana passada, a gente ensaiou no estúdio pequeno. E nessa semana, no dia seguinte ao estúdio, ao ensaio, um dos caras da banda testou positivo para Covid. Ou seja, ele estava com a carga viral bombando. E todo mundo testou positivo na banda. Todo mundo testou ali, começou a ter dores, febre, tosse, todo mundo testou positivo. E eu não estou nem com febre, pessoal. E eu não quero me gabar disso, eu não quero falar que são os olhos os responsáveis, mas acho que o estilo de vida que a gente prega combina tudo isso, né? E eu estou muito feliz porque saiu o resultado negativo, então você já dá uma aliviada, você já fica mais tranquilo e socialmente fica mais à vontade para continuar saindo, porque eu fiquei trancafiado aqui no meu carnaval. Mas eu queria compartilhar esse depoimento. Estou usando todo o Fulon, né, o frankincense, o lemon, o orégano, o on guard e o melaleuca. Estou usando tudo isso direitinho, como a gente tem discutido, mas nós temos produtos realmente fora de série. Obrigado aí, pessoal, que estava torcendo. Quem sabia que eu estava nessa preocupação, obrigado para quem está torcendo. E, Fernanda, a sala é tua. Você já está como administradora, né? Sim. Deixa eu ver se você está como administradora, tá? Tá? Eu vou tentar aqui, então, compartilhar a tela e você me diz se vai dar certinho. Tá, joia. Temos mais 3 pessoas entrando, vamos chegar a 90 participantes. Estamos aqui, a Ellen, também, em nome do Instituto Life Coaching, está aqui também. Ellen, obrigado pelo apoio de sempre, aqui ajudando nos bastidores, quietinha, mas é fundamental para que essa reunião aconteça. Então, quero reconhecer também. E estaremos aqui, Fernanda. A sala é sua. Obrigado por compartilhar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade sempre, viu, Mário? Quando eu ensino, é uma grande oportunidade de aprender também, né? E de fixar, porque tudo isso é muito novo também, até para mim, recentemente, né? Eu estou aqui agora... Amanhã nós vai fazer o quê? Amanhã é feriado. Vou só pedir para que as pessoas que estiverem aí tentem desligar os microfones, que às vezes a gente é surpreendido, né? Alguns parentes e tudo aí podem entrar, e aí acaba que sai no áudio. Então, gente, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se vai dar. Mário, pode liberar, por favor? Aqui está falando que ainda não está possível de fazer essa liberação. Você não está liberada ainda, Fernanda. Pera aí, deixa eu ver como é que eu faço isso. Calma aí. Deixa eu ir falando, então, enquanto isso. Bom, gente, então, a aromaterapia, na verdade, como diz o Mário, como disse ele faz parte de um conhecimento ancestral, né? Ela não surgiu agora. Ela acho que já, agora eu acho que já me tornei, porque já está aparecendo. Liberei aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Deixa eu ver como é que está aparecendo aqui, que aí eu consigo visualizar também. Tá, vocês estão vendo ainda com a parte dos slides ao lado, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Estão vendo, né? Sim. Pronto. Então, tá, jóia. Então, vamos lá, gente. Vou falar aqui, então, um pouquinho para vocês sobre essa aromaterapia, né? Voltada para os centros energéticos aqui e emocionais. A aromaterapia, ela não surgiu assim agora, a gente sabe aí pela história que ela renasceu, né? Ela renasceu com o René Maurice Gattefossé no início ali dos anos 20, né? 1920, mas ela já é praticada pelos nossos ancestrais na forma dos incensos, né? Principalmente,
E aí a gente tem esse conhecimento sendo trazido através, principalmente, daquelas medicinas mais antigas. Então, da medicina indiana, a Ayurveda já fala sobre aromaterapia, sobre banhos aromáticos. A gente tem a própria medicina tradicional chinesa, que já fala, inclusive, dos centros energéticos, dos vórtices de energia que todos os seres possuem, e que alteram diretamente o nosso corpo físico, né? E aí aqui eu vou trazer para vocês aqui uma frase bem interessante de Carl Jung, psicoaromaterapia. Ninguém pode se conectar com o seu próximo se não está primeiro conectado consigo mesmo. Então, se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e praticarmos o nosso autoconhecimento, a gente não vai conseguir nos conectar com outra pessoa devidamente, né? E a psicoaromaterapia tem muito disso. Os aromas, eles têm muito de autoconhecimento. Nós utilizamos, quando a gente utiliza o óleo, provavelmente alguns de vocês já viram, já sentiram, principalmente, emoções aflorarem, memórias aflorarem. Às vezes, algumas pessoas mesmo têm algumas catarses, né? Choros, e não sabe por que está chorando. Aí passa durante a semana e às vezes acontecem várias coisas e nem consegue relacionar os olhos. Mas os olhos, eles têm uma afinidade pelos nossos centros energéticos. E aí a gente vai começar a falar sobre a questão da aromaterapia ser uma filosofia holística. Está dentro, né? A gente pode enquadrar a aromaterapia dentro da filosofia holística, porque os óleos, eles não tratam só como medicamentos alopáticos, né? Muita gente pega e, às vezes, a gente está tão acostumado com a medicina mais... assim, aquela ficou mecanizado, vamos dizer assim, e aí a gente trata os óleos essenciais como se fossem medicamentos, né? Então, quantas gotas disso que é para tratar uma dor assim, que é para tratar uma dor assim, dessa forma. E só que os óleos, eles conseguem tratar a causa do problema. E, geralmente, a causa do problema, ela está nos outros corpos nossos. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos o nosso corpo espiritual, o nosso corpo mental, né, áurico. E aí, isso tudo já é de conhecimento de medicinas tradicionalíssimas. Por exemplo, a medicina Ayurveda, que tem mais de 5.000 anos. E aí, que seria isso, filosofia holística? Exatamente isso, você tratar do corpo como um todo, e não só do corpo físico, né? Então, aqui a gente fala que é um conjunto extremamente amplo e diversificado de terapias associadas ou não, que buscam o equilíbrio dos corpos físico, mental, energético e espiritual. Não exclui necessariamente os métodos alopáticos, sendo com sucesso utilizados como terapias complementares. Porque justamente a gente tem vários tipos de terapias, a gente tem aromaterapias, a gente tem várias outras terapias que podem ser associadas para cuidar da causa do problema e não só do efeito físico final do problema, né? E isso é tudo chamado de filosofia holística, e a aromaterapia é reconhecida como uma terapia holística, tá? Então, aqui dentro da psicoaromaterapia, os óleos, gente, os óleos têm vibrações, né? Eu vou mostrar depois no outro slide que os óleos têm vibrações. Todo ser vivo tem vibração. Então, o aroma e a vibração desses óleos essenciais, eles nos trazem luz à consciência, as emoções enterradas. Por quê? Porque muitas vezes ele começa a ajudar você a enxergar aquilo que você não estava vendo. Ele ajuda você a perceber uma coisa de uma forma diferente, ele te ajuda a ressignificar alguma coisa. E disso, você vai ter que, essas emoções, essas memórias, tudo isso que vai vindo, você vai revivendo, ou você vai percebendo, você deve receber isso sem nenhum julgamento, porque você deve aceitar o seu lado sombra e o seu lado luz, né? Todo mundo tem o seu lado sombra e o seu lado luz, né? E tudo isso serve para que a gente possa, de fato, liberar todas as emoções, liberar traumas, né? Liberar desarmonias mesmo. E isso tudo é que vai permitir que o seu corpo físico não adoeça ou que mesmo realmente se cure de alguma moléstia que começou lá no problema no corpo ainda espiritual, no corpo energético, tá? E com isso restabelecendo o estado de equilíbrio do corpo físico, né? E é muito interessante que cada óleo essencial ele tem afinidade com uma parte do corpo em particular. E por isso a gente vai falar um pouco dos chakras, que são os centros energéticos, porque os óleos eles têm afinidade pelos chakras, que são esses centros energéticos, justamente pela vibração, né? E cada óleo, a gente fala que tem a própria personalidade, né?
Quando a gente fala em óleo essencial, a gente tem que lembrar que o óleo essencial ele foi extraído de uma parte da planta. Então, quando o óleo foi extraído da flor, ele tem uma característica, ele tem princípios ativos diferenciados. A flor, ela é, digamos assim, a realização final da planta. É o ápice de criação da planta. E aí, o seguinte, a flor, ela tem uma vibração altíssima. Então, nós temos o óleo de rosas com uma vibração maravilhosa de mais de 300 MHz, né? É um dos óleos que tem maior vibração, tá? E com isso, esses atributos todos, aí já tem óleos que são extraídos da raiz, então já tem uma outra natureza, são enraizadores, são aterradores, né? Então, da onde é a origem, a gente avalia da onde é a origem do óleo, é que a gente tem aí várias características de natureza energética, tá? Então, aqui, segundo o psicólogo Abraham Maslow, nós possuímos várias necessidades, né? Então, a gente tem necessidade fisiológica, nós temos necessidade de segurança, nós temos necessidade de pertencimento, de amor, de estima, né? E de autorrealização. Qualquer necessidade dessa aqui que não for realizada, algumas emoções surgem. Então, por exemplo, o medo. O que é o medo? O medo surge se necessidades suas fisiológicas e de segurança não forem cumpridas, né? Se você tiver qualquer perigo, para passar fome, dinheiro, falta dinheiro. Aí o que acontece? Surge o medo. Aí o medo é uma emoção forte. Então, a gente tem, por exemplo, a tristeza. O que é a tristeza? A falta de amor. A raiva é o quê? A falta de autoestima. A depressão é a falta de autorrealização. E aí, como eu falei aqui, cada aroma vai vibrar num centro emocional e vai trabalhar diretamente com a memória afetiva do indivíduo. A gente, nosso cérebro, ele é dividido em 2 hemisférios, né? Então, o cérebro esquerdo, né? O hemisfério esquerdo, ele produz o pensamento linear. É responsável mais pela lógica, pela linguagem, e ele controla o lado direito do corpo, né? O direito, cérebro direito, ele opera com conceitos e é responsável pelo lado intuitivo e artístico, que controla o lado esquerdo do corpo. Então, esses 2 hemisférios, a gente tem ainda uma subdivisão em 3 partes, né? Que a gente chama de cérebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex, né? O que é o cérebro reptiliano? O cérebro reptiliano ele é a sede do instinto. É o cérebro que cuida daquelas questões fisiológicas nossas, das nossas necessidades primárias. É o nosso primeiro cérebro desenvolvido, porque é aquele que a gente precisa comer, que a gente precisa dormir, né? E que a gente tem o que controla a nossa frequência cardíaca, a nossa respiração, a nossa temperatura corporal. Então, esse é o cérebro que a gente chama de reptiliano. Os animais, né, eles têm muito bem desenvolvido esse cérebro reptiliano. O nosso olfato, ele faz parte do nosso cérebro reptiliano, porque o nosso olfato, ele faz com que a gente, por exemplo, principalmente nos animais, detecte o perigo. Nós já temos evoluído mais o neocórtex e o sistema límbico, mas principalmente o neocórtex, uma questão evolutiva, né? Então, aqui, no caso aqui do cérebro reptiliano, a operação dele é binária, sim e não, é sem meio termo, tipo assim, tô com fome, sim ou não, né? E assim, eu tenho um instinto para poder reagir àquilo que eu tô sentindo. Então, a reação dele sempre é imediata. Aqui, essa outra figurinha eu acho bem legal, porque aí tá aqui, cérebro reptiliano, emocional e racional, que é justamente nós, seres humanos, né, que já temos esses 3 desenvolvidos. O cérebro emocional, que é o límbico, ele faz a gente memorizar os comportamentos agradáveis. É o nosso centro das emoções, né? Cérebro emocional é o nosso centro das emoções. Quando nós inalamos um aroma, ele é reconhecido pelos cílios aqui olfativos, e imediatamente ele se comunica pelos nervos olfativos, e essa informação ela vai passar diretamente ali para o nosso cérebro emocional, que vai ali primeiro captar, e a amígdala cerebral, que vai ali decifrar o que significa aquele aroma, aquele cheiro, né? Quando a gente está, por exemplo, sob um perigo, está vazando gás, vazamento de gás. O que acontece? A gente sentiu o cheiro imediatamente, e, opa, perigo, vamos fazer alguma coisa, né? Temos que desligar esse gás. E isso é muito interessante também no caso dos aromas. Quando o aroma é bastante agradável, você já deve ter reparado que o nosso olfato ele acostuma com o aroma agradável. Daqui a pouco você parece que não está mais sentindo o cheiro, né? A gente tem uma fadiga olfativa. A gente, tipo assim, como se cansasse, mas é porque a gente não está mais ali, não precisa de nenhum alarme. Mas um cheiro ruim a gente não cansa dele. A gente continua sentindo o cheiro ruim o tempo todo. Porque ali é o seu sistema reptiliano ali te dando opa, esse cheiro tá ruim, tem que sair daí, tem alguma coisa podre, tem alguma coisa, você tem que tomar alguma providência, tá?
Aqui no cérebro emocional, então, ele inclui hipocampo, hipotálamo, amígdala cerebral, que gerencia também o medo e a capacidade das emoções. E aqui a gente tem o neocórtex, que é o nosso cérebro que é mais lento, porque é o que a gente mais raciocina, a gente mais racionaliza, que é essencial para a compreensão, para o conhecimento, para o autoconhecimento e conhecimento do mundo, tá? E aí, gente, a gente deve observar, então, as plantas, como eu falei, como as plantas vencem dentro da natureza, como elas vêm passando por todas as dificuldades e sobrevivendo. E aí, quando a gente observa isso, a gente começa a compreender a atuação de cada óleo essencial, né? E quando a gente inala o óleo essencial, ele também é absorvido para a nossa corrente sanguínea, né? Quando a gente inala, ele é absorvido, quando a gente passa na pele, também é absorvido os componentes químicos, e quando a gente ingere, mais ainda, né? E aí, ó, eles vão circular pela corrente sanguínea e vão encontrar receptores celulares que vão agir, então, como catalisador de mudança dentro do metabolismo das células, e aí, ó, eles representam uma influência externa como uma rede de comunicação vital entre os sistemas endócrino, nervoso e imunológico, facilitando a comunicação mente-corpo. Então, óleo essencial tem um quê de mágica, mas ele possui princípios ativos, possui substâncias que atuam e conectam e ajudam a conectar os receptores, os neuroreceptores, vão ativar glândulas, e as glândulas estão ligadas aos nossos centros energéticos, que são os chakras, né? Então, aqui, olhando mais pelo lado dessa psicoaromaterapia, o conceito desse Edward Bach é muito interessante. A doença é essencialmente o resultado de um conflito entre a alma e a mente. Enquanto elas estiverem em harmonia, tudo é alegria, paz, felicidade, saúde. E aí, o que acontece? Se a gente não tem, se a gente está com essa alegria, paz, felicidade, saúde, a gente não tem doença. Porque aí ele já está levando o conceito que a doença, ela começa nesse desequilíbrio, nessa desarmonia. Lá do seu campo, do seu corpo espiritual, começa lá no seu campo vibracional, no seu campo energético, né? Então, a gente deve sempre criar sinergias de óleos essenciais, levando em consideração não somente o efeito, mas a causa do problema, né? Aí aqui eu vou ensinar para vocês como preparar um perfume pessoal terapêutico, é bem interessante. A gente pode escolher algum desses óleos, eu vou falar sobre alguns óleos, 8 óleos aqui mais para frente. Você pode preparar um perfume pessoal utilizando 10 ml de óleo de coco fracionado. O nosso óleo de coco fracionado é ótimo porque ele não tem cheiro e ele é absorvido rapidamente. E a gente pode preparar uma sinergia aí de 3 a 4 óleos, que é bem interessante. Aí, aqui tem algumas porcentagens para a gente se basear na questão de gestantes, massagem corporal, se quiserem tirar foto, né, dessa tela, é interessante. Aí, massagem corporal pode ser a 2%, massagem local com pouca permeabilidade 3%, mas para um perfume, quero um perfume pessoal para efeitos terapêuticos, principalmente emocionais. Faça um perfume a 10%. Aqui existe um sistema chamado 13 Aromas, que é um curso que eu fiz, né, psicoaromaterapia dos 13 Aromas, que é bastante interessante. Por isso que até citei aqui. A gente faz um perfume pessoal a 10%, utilizando de 3 a 4 óleos, e aí a gente vai ficar sentindo esse aroma durante um mês. E é muito interessante observar as mudanças no nosso organismo. Esse perfume pessoal, você vai usar, seria o quê? Seria você usar 25 gotas no total de óleo essencial para os 10 ml de óleo de coco, tá? Como é que a gente faz aí? Utiliza mais ou menos um princípio de perfumaria. A gente tem notas baixas, que seria aquele perfume, o aroma que fica mais tempo, principalmente os mais amadeirados, né? E a copaíba também é um deles, mas os mais amadeirados. A gente coloca uma parte deste óleo, 2 partes relacionadas a óleos de nota alta, são aqueles que evaporam com mais facilidade, então limão, laranja, tangerina, eucalipto, alecrim já é nota média. E os óleos de nota média seriam 3 partes do óleo para você preparar aí um perfume pessoal, tá? Então, aqui só como um exemplo, a gente pode utilizar aqui esse perfume pessoal passando 3 vezes ao dia no pulso, atrás da orelha e nos chakras a serem trabalhados, tá? Aqui eu tenho aqui alguns exemplos só para vocês verem. Nota alta, eucalipto, hortelã-pimenta. Nota alta, média alta, laranja, capim-limão, limão. Média, lavanda, alecrim, pinho. Média baixa, tomilho, sálvia dalmaciana. Baixa, sândalo, missori, vetiver, nardo. Olha aí, o nardo é considerado uma nota baixa. Só para vocês terem uma ideia bem rapidinha sobre óleos essenciais aqui na questão da perfumaria. Então, como eu falei para vocês, dependendo de cada origem, de cada óleo essencial, de cada parte da planta, isso daí tem a ver com fruto, por exemplo, tem uma função de proteger a maior riqueza da planta, que é a semente.
Então, esses óleos que são provenientes de fruto, eles trazem leveza, trazem alegria, jovialidade, despojamento. Então, aqui, óleo de laranja, óleo de limão, óleo de tangerina, são óleos todos que têm essa capacidade de vibração que trazem essa harmonia, alegria, jovialidade. Então, pessoas que estão com depressão, com tristeza, esses óleos são muito bons para elas. Flor é o ápice da criação da planta, né? E a planta, por que é o ápice? Porque toda a energia da planta ela volta para a produção, para a flor. Então, é lá que se esgota a sua criação, que não pertence mais nem ao mundo físico. Os óleos essenciais extraídos de flores, eles nos elevam para o nosso eu superior, tá? Eles são excelentes para as nossas emoções, para o equilíbrio das nossas emoções e para atingir níveis mais elevados de consciência. Caule, aí já é responsável pela sustentação da planta. É bem óbvio, caule, sustentação da planta. Esses óleos, eles podem ser úteis para a sustentação emocional nos percalços da vida. E aí você pode fazer analogia, por exemplo, com a coluna vertebral e os problemas relacionados a ela. Inclusive, é muito interessante fazer massagens com óleos que são provenientes de caules na sola dos pés, na linha da coluna, justamente porque eles trazem essa sustentação. Às vezes, pessoas que estão ali sentindo sem o chão, né? E aí ele ajuda também nesse aspecto. E óleos que são provenientes de raízes, eles são responsáveis pela fixação da planta e absorção da água e dos minerais. Então, eles fortalecem o aterramento do indivíduo. Eu estou aqui, por exemplo, utilizando o vetiver. A gente vai falar mais especificamente dele, mas o óleo de vetiver é um óleo que é extraído da raiz da gramínea, né, do vetiver. E esse óleo é o quê? Um aterrador. Ele tem capacidade de concentração, ajuda na capacidade de concentração, ajuda a você se conectar com o eu aqui, agora, pé no chão. Então, fazer uma massagem de óleos com óleo de vetiver na sola dos pés, no umbigo, por exemplo, para te conectar. O óleo de vetiver tem a ver também com a mãe, né? Relacionamentos maternos, e isso também é interessante. Tá? Também trabalham medo, insegurança e indecisão. Aqui tem o rizoma, caule que se aterra, é parecido, né, com a raiz. O rizoma é aquele que está ali embaixo. Aliás, o vetiver, se não me engano, agora é o rizoma. Ajuda na fixação do solo, sustenta, protege, não querendo ser percebido, totalmente aterrado. Ele é aterrador também. Ervas já são simples, humildes. Aí tem hortelã, tem alecrim, sem pretensões, mas crescem pouco, mas são muito generosas, né? E folhas, que são o local onde acontecem as trocas gasosas das folhas. Óleos essenciais extraídos de folhas, geralmente fortalecem os pulmões. Aí a gente tem o eucalipto, né? Fortalece o pulmão, a respiração, dá suporte ao sistema respiratório. A gente tem as trocas gasosas acontecendo nas folhas, né? Aqui, gente, quando a gente olha essa figura, às vezes tem várias pessoas que têm preconceito. Aqui a gente não está falando de bem e mal. O que isso aqui está querendo dizer em relação à polaridade do universo? A gente fala muito, algumas pessoas já escutaram falar nas palavras yin e yang. Esse símbolo ele tem a ver com a dualidade do universo. Por exemplo, dia, noite, lua, sol, frio, calor, quietude, movimento, noite, dia. Nós somos seres também dualistas, né? Nós temos características que são antagônicas, mas que são complementares. Você vê ali o branco está entrando no preto, o preto está entrando no branco. Nós temos um lado nosso que é sombra e um lado nosso que é luz. Claro que nós procuramos o tempo todo o nosso lado luz, mas a gente tem o nosso lado sombra. A gente tem que saber reconhecê-lo, aceitá-lo, acolhê-lo, porque senão a gente não consegue resolver os nossos problemas, né? Então, o yin é o oposto de yang e vice-versa, só que relativamente, porque nada é totalmente yang e nem nada é totalmente yin. Por que eu estou falando isso? Alguns óleos são considerados yin, outros óleos são considerados yang, né? Então, cada óleo essencial pode ser considerado yin ou yang, mas não com tanto rigor. Ele pode ser comparado com um, ele pode ser mais yang do que yin, né? E essa afinidade olfativa se dá pela atração ao aroma oposto complementar do que estiver em nós em maior grau. Isso é muito interessante. Eu tenho certeza que algum de vocês já teve alguma sensação de pegar um óleo e sentir e ter nossa, tá com cheiro de remédio. Ou tá com cheiro do armário da minha avó. Nossa, que cheiro horroroso, pelo amor de Deus. Por quê? Porque o seu olfato, ele tá lá presente, né, no nosso sistema reptiliano, ele detecta aquilo que você precisa. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente calma, nossa, calma até demais, gente, ela é calma demais, ela vai experimentar um óleo de lavanda, o que vai acontecer?
ela já tem a calma que a lavanda propõe para ela. A vibração do óleo de lavanda propõe a calma, propõe relaxamento, mas ela já é calma demais. O olfato dela, ela fala assim, opa, não estou precisando disso. Aí ela vai sentir o óleo de lavanda, nossa, a lavanda me deu dor de cabeça. Não, me deu dor de cabeça, a lavanda está com cheiro de remédio, está com cheiro de alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes já é a pessoa, o olfato detectando que ela não precisa daquilo. Nosso olfato é extremamente inteligente. Ou também pode ser uma questão de autossabotagem. O que significa isso? A pessoa está apegada àquele sentimento demais, acostumada, apegada, ela tem medo de mudar de posição, de dar um passo mais para frente, e ela realmente tem uma resistência de mudança. O óleo está propondo para ela mudar, mas ela tem a resistência, ela não está pronta para mudar ainda, ela vai sentir dor de cabeça, um desconforto. Então, muitas vezes, as pessoas, às vezes, que vão falar com a gente, às vezes, como consultor, né, de bem-estar, não sei se todos que estão aqui são consultores, mas a princípio sim, muitas vezes alguns clientes dizem assim, Fernanda, usei lavanda, mas me deu dor de cabeça danada. Mas deu dor de cabeça? Você usou o óleo da Doterra? A primeira coisa que a gente pergunta, porque se você usou o óleo da Doterra, a gente sabe que ele é puro. Tem um controle de qualidade impressionante para a gente saber que ele é puro. Se você usou o óleo da Doterra, vamos experimentar para ver se não é algum dessas duas ocasiões. Se não é uma pessoa que já é calma demais, ela não precisa do óleo de lavanda, ou se é uma pessoa que precisa do óleo de lavanda, mas ela tem alguma resistência. Mas e aí, Fernanda, se ela tiver alguma resistência, aí você fala para ela fazer o seguinte, ela utiliza uma concentração bem menor. Em vez de ela pingar uma gota no travesseiro, pingue uma gota no algodão e coloque lá na entrada do quarto, na ventilação. Comece a se adaptar ao óleo de forma bem sutil, menos concentrada. Aconteceu comigo já pelo menos com 2 ou 3 pessoas. Né? Uma era uma mãe de gêmeos, ela estava assim, numa agitação absurda, né? Uma agitação absurda, e aquela coisa de tem que amamentar, né? Uma colega de trabalho, uma amiga. E aí ela, não, eu tenho que amamentar, e como é que eu vou amamentar? São gêmeos, eu não sei se eu vou conseguir. Então ela estava assim naquele ritmo alucinado. Aí ela queria o óleo de lavanda para ajudar os bebês a dormirem melhor. Aí ela foi utilizar o óleo de lavanda, ela disse que ela ficou o dia seguinte inteiro com dor de cabeça. E as crianças dormiram igual 2 anjinhos. A Fernanda, eu não entendi. Eu falei assim, bom, pode ser uma alergia também. Aí eu falei para ela o seguinte, faz o seguinte, usa uma gotinha no difusor, ou então no algodão, deixa a porta aberta, deixa ventilar, né? Para pegar só aquele sutil, aquele aroma mais sutil, assim, não ficar tão concentrado com o quarto fechado. O que aconteceu? Na segunda noite, ela, Fernanda, não está mais acontecendo nada. Já estou até gostando do óleo de lavanda. Por quê? Porque o óleo de lavanda foi agindo ali de forma sutil, e aí foi ajudando a acalmá-la, e aí ela começou a quebrar essa resistência, ela começou a relaxar, começou a ficar mais tranquila, os bebês começaram a dormir, ela começou também a relaxar, isso ajudou, e aí ela começou a aceitar o óleo de lavanda. O nosso corpo, gente, nosso corpo emocional, energético, ele capta, né, as energias antes do nosso corpo físico, né? Tá, aqui eu já falei, né? E aqui vem finalmente a questão dos chakras, né? Então, os chakras são centros energéticos e psíquicos do nosso corpo físico, ou sutil, a gente pode falar de campo sutil. Eles estão em constante atividade. A palavra chakra é do sânscrito, ela significa roda. Tem pessoas que chegam a enxergar os chakras, né? Tem uma sensibilidade tal que enxergam os chakras, que são círculos energéticos. A gente tem alguns chakras principais, 7 chakras principais, mas nós temos vários outros chakras em várias partes do corpo. Esses chakras, eles são centros, né, de recepção e saída de energia, frente a toda a energia universal. Então, quando algum chakra desse está bloqueado, a energia não está fluindo, entrando e saindo, a gente começa a ter problemas, né? Aí é quando a gente começa a ter energias estagnadas e a gente começa daqui a pouco vai ter um problema físico, geralmente ligado àquele chakra com o qual aquela glândula ou órgão que aquele chakra é ligado, tá? Então, aqui, deixa eu ver o que mais que faltou daqui. Então, assim como existe um equilíbrio planetário entre os polos norte e sul, o ser humano possui um eixo de equilíbrio entre o chakra coronário, que é o chakra aqui do topo da cabeça, no alto da cabeça, e o chakra básico, que é localizado no cóccix. Tá? Havendo qualquer bloqueio energético em algum chakra, isso vai refletir no equilíbrio, na saúde física, emocional e mental. E isso daqui, gente, não tem a ver com religião. Algumas religiões já compreenderam isso, mas isso não tem a ver com religião, tem a ver com
medicina chinesa, medicina indiana, que já são milenares, né? Mais de 5.000 anos, 2.000 anos de existência, mas que lá, mais no lado oriental, né, do planeta, que eles já têm esse conhecimento maior. No lado ocidental, a gente tem muito materialista, né? Muito medicina materialista da doença e da cura, mas sem olhar para o indivíduo como um ser completo, né? Com esse corpo espiritual, mental e energético. Aqui estão os chakras, né? Então, cada chakra está ligado às nossas emoções e aos nossos desejos e desempenha um papel importante na conversão de problemas emocionais em problemas físicos. Então, se a gente tem um desequilíbrio energético, ele pode ser essa a causa de vários dos nossos problemas físicos e de toda a humanidade. Então, aqui são os chakras, os 7 principais, que se ligam a cada glândula do corpo. Então, nós temos o coronário, inclusive tem as cores, né? O mais roxo, lilás, é o chakra coronário. Azul escuro, o chakra frontal, que está ligado aqui à nossa comunicação, inclusive mediunidade, né? E tem a ver com a inteligência. Chakra laríngeo, que tem a ver com a nossa comunicação com o outro, né? Então, se eu tenho um problema, por exemplo, se eu engulo sapos, quem aí já engoliu algum sapo? Se você engole muito sapo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter um desequilíbrio no seu chakra laríngeo. E aí, que é o seu centro da comunicação, que está ligado à sua glândula tireoide. E aí, daqui a pouco, você vai poder começar a ter um problema na tireoide, na paratireoide, porque você está bloqueando, engolindo seus sapos, você está bloqueando ali essa energia de fluir, né? A gente tem o chakra cardíaco, que está ligado ao amor. A gente tem, e ao coração. A gente tem o chakra do plexo solar, tem a ver ali com o estômago, né? Você está digerindo aquilo que você está, as situações, os percalços da vida, ou você está ficando com aquele bolo ali que você não digere de jeito nenhum, né? Aquele sapo que você engoliu está ali tentando ser digerido, mas ele não é digerido de jeito nenhum, e você está ali ruminando, e daqui a pouco você vai ter um problema de estômago. Você começa a ter primeiro uma acidez, aí daqui a pouco na acidez, opa, porque qual é a mensagem, gente, que você está mandando para o seu organismo quando você engole um sapo? Quando você engole um sapo e você começa a digerir, não digere aquela... eu não engoli direito essa pessoa, não engoli direito essa situação. O que acontece quando... Seu organismo entende o quê? No seu subconsciente, a mensagem que ele está tendo é assim, ó, opa, o estômago não está digerindo. Então, se não está digerindo, eu preciso liberar mais ácido. E começa a liberar ácido. Aí você vai ter gastrite, vai ter problema de acidez, vai ter indigestão, vai ter refluxo. Aí você continua. Tempos e tempos, anos, né? Aí daqui a pouco o estômago fala assim, opa, essa quantidade de célula não está suficiente para eu produzir esse tanto de ácido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou produzir mais célula. E aí você tem um tumor. Por quê? Por causa dos sapos que você veio engolindo, por causa daquela situação que você não está digerindo. E isso você precisa ressignificar. Você precisa mudar a sua compreensão daquilo ali. Que o Levi está levantando a mão aqui. Não sei se é... Porque eu não consigo ver aqui a pergunta. Se tem alguma pergunta. Aí, gente, sapo na garganta. Isso é mesmo. Viu? Aí a gente tem aqui o chakra umbilical, que está mais ligado aqui à questão da sexualidade, né? O chakra sexual também pode se chamar. E chakra básico, que é ligado a você está aqui presente aqui agora, você está presente aqui nesse planeta, nessa vida, você está aqui, você tem que ter confiança na sua existência, né? E aqui a gente tem vários problemas em relação, por exemplo, à depressão e problemas que as pessoas, às vezes, quando atendem pela própria vida, tá? Tem um desequilíbrio aqui nesse chakra, tá? Aqui, ó, a atuação dos olhos, então, na nossa psique, ela tem a ver com esses chakras, né? Aqui nessa figurinha ao lado, você vê que tem vários outros chakras, né? E a vibração dos óleos essenciais, ela vai atuar em cada centro energético desse aqui. E a gente tem, então, a rosa com uma vibração que ultrapassa 300 MHz. A gente tem aqui, ó, sempre viva, 181 MHz. A Ravensara, 134. A lavanda, 118. Essa aqui eu esqueci como é que chama, Tanaceto selvagem, 105. Mirra, 105. Melissa, 102. Sândalo, 96. Peppermint, 78. Um corpo humano, ele vibra em torno de 62, 68. Então, se eu tenho óleos essenciais que têm uma altíssima vibração, eles elevam, eles desbloqueiam chakras, eles realinham chakras, tá? O que acontece? Quando a gente está doente, olha só, dor de cabeça, 67, 68,
Constipação, 58. Infecção viral, 55, 60. Cancro, menos de 42. Morte, menos 20. Você começa a diminuir a sua vibração à medida que você vai pegando alguma doença, vai desequilibrando algum centro seu, você vai adoecendo. Então, quando você, por exemplo, gente, uma comida enlatada, ela tem vibração 0. Será que é interessante comer uma comida enlatada? Uma planta, uma salada, ela tem vibração. Seres vivos, né? Plantas. E aí você tem os óleos essenciais provenientes das plantas. E você tem vibração e vão ajudar. E aí a gente começa a entender por que a gente tem uma onda de veganismo. Porque tem um sentido, né, maior ainda, que talvez seja desconhecido para a maioria das pessoas, mas porque muitas pessoas se sentem bem só comendo plantas, né? Tá aqui. Então, aqui, eu vou passar um pouquinho desse daqui, só para mostrar para vocês que cada composto tem uma função, né, relacionada, e aqui a gente tem óleos essenciais, os principais componentes encontrados dentro dos óleos essenciais aqui, tá? Vou passar aqui rapidinho, vamos começar a falar dos óleos essenciais, senão vou ficar falando aqui mais 2 horas. Então, a gente está aqui, a lavanda, que é o óleo dos mais utilizados, a gente já sabe, né? A gente é um dos mais requisitados, é um dos óleos mais utilizados no mundo, é um dos óleos mais estudados no mundo. Então, aqui eu tenho um artigo científico aqui falando sobre os efeitos da lavanda na ansiedade, uma revisão, um estudo sistemático, né, de meta-análise, justamente comprovando a atuação da lavanda na ansiedade generalizada. Então, ela tem comprovação científica e, no caso específico da lavanda, tem os princípios ativos, principalmente linalol e acetato de linalila, que são os principais componentes do óleo de lavanda. E aí ele vai ter essa atuação nos nossos centros energéticos e vai ajudar principalmente a trazer mais calma para a gente, né? A gente já conhece bem as propriedades da lavanda, mais calma, reduzir a ansiedade, desacelerar, né? E também reduzir medos, ela também ajuda a reduzir medos. Para pessoas que têm pavor, por exemplo, essa pandemia, a gente tem um medo muito constante, medo de morrer, vários medos, né? Medo de pegar o Covid, enfim, medo de perder alguém. A lavanda é um óleo que também trabalha essa questão dos medos. Além disso, ela também é um óleo que atua diretamente no nosso cérebro, aumentando a produção de melatonina, que é um hormônio do sono, né? Então, aqui, o vibracional da lavanda. Ela manifesta sabedoria, acolhimento e paz. Ela ensina a gente a ter paciência e liberta os sentimentos contidos. Ela neutraliza verbalizações negativas e duvidosas. Então, ela ajuda a conter, né? Equilibra forças masculinas e femininas que estão dentro de nós. Diminui a inquietude sexual, ela calma. Tem gente que está querendo o oposto, né? Eu coloquei um óleo aqui mais para frente que é para o oposto. Aí é um óleo que ajuda a ter clareza, crescimento espiritual e autoconfiança. Então, neutraliza a agitação justamente porque ela é acalmante, então neutraliza a agressividade, a preocupação. Por isso, ela ajuda nesse momento, inclusive, de pandemia. Ela equilibra a necessidade de receber elogios. Tem muita gente que tem uma baixa autoestima, precisa estar sendo elogiado o tempo todo. A lavanda ajuda a equilibrar isso, a amenizar isso. E trabalha também questões de abusos diversos. Se você é uma pessoa que geralmente sofre abusos de alguém, a lavanda ajuda a neutralizar isso. Também equilibra comportamentos obsessivos, vícios, o pânico e traumas, né? Neutraliza a exaustão, justamente porque também ela é calmante, então ajuda na estafa e no luto. Ela traz autoconfiança, vitalidade, compaixão, amparo e paciência. E dentro daquelas questões que nós falamos agora, a lavanda é um óleo considerado yin, que está ligado à emoção, ao feminino, e aí ela traz essa quietude, está ligada à parte, né, à lua, à noite, sono, a tranquilidade, e pode ser utilizado no chakra umbilical, que é o chakra dentro do umbigo, que é o ponto de ligação entre o desejo, o poder pessoal e a autoestima, tá? Aqui eu vou trazer para vocês o óleo de bergamota. O óleo de bergamota, por que, Fernanda, você trouxe o óleo de bergamota? Para mostrar a questão dos princípios ativos e porque é um óleo também muito interessante para essa época que nós estamos passando, né? Então, a bergamota, ela é um fruto parecido com uma pera, né? É um fruto cítrico, mas não tem a ver com a bergamota mexerica, que tem no sul do Brasil, é uma outra planta, realmente, é uma outra fruta, então, é extraída através desse fruto cítrico. A gente também tem aqui um estudo científico da bergamota, que fala sobre a inalação de bergamota em uma sala de espera de um centro de tratamento para o câncer. A inalação de bergamota foi estatisticamente significativa a diferença para as pessoas que sentiram a bergamota antes, na sala de espera, antes de ser atendidas, daquelas que não sentiram.
e elas se sentiram muito melhor depois de inalar a bergamota ali, só de estar ali na sala de espera, né? A bergamota já trouxe sentimentos para ela que a gente vai ver. O que ela tem em comum com a lavanda? Olha só aqui, ela possui aqui limoneno em grande quantidade, mas ela possui aqui, ó, acetato de linalila, o mesmo componente da lavanda. Então, ela tem o limoneno, que também tem atuação nas emoções, né, como equilibrador, e também é um antisséptico potente, mas tem aqui o acetato de linalila, ou linalol, na verdade. Né? Tem os dois, na verdade. E aí, o que acontece? Ela é um ansiolítico potente também, só que pelo fato dela ter essa linalol em altíssima, esse limoneno em alta quantidade, o que acontece? Ela também traz a questão da alegria do fruto cítrico, que nós falamos lá na frente, né, lá atrás. E aí, com isso, ela é um óleo que... O óleo da bergamota é um óleo que, além de ser ansiolítico, de ter algumas características iguais à da lavanda, de ser calmante, de ser equilibrador das emoções, ele também é um óleo que traz alegria, sentimento de bem-estar, de tranquilidade, e é um ótimo óleo para estados depressivos, tá? E de tristeza. Aqui no vibracional, a bergamota ajuda a desfazer pensamentos negativos que estão retidos no nosso corpo mental e emocional, então, por isso, ela é ótima para depressão. Ela é muito edificante, permite clareza mental e acalma as emoções, alivia a depressão, condições relacionadas ao estresse, então ela traz alegria, liberta dos padrões depressivos. Permite que aflore a criatividade e a necessidade de expressão. Às vezes tem pessoas que têm um lado criativo muito forte, mas está ali contido. E isso daí está prejudicando e está gerando doença, tá? Bergamota ajuda a liberar esse lado criativo. Desfaz tensões energéticas no corpo sutil, encorajando o crescimento espiritual. Aplicado ali no chakra do coração, abre e expande, aumentando a energia e elevando a capacidade de sentir um amor maior. Então, amor próprio, né? Muitas vezes o que falta é amor próprio para quem está com depressão e, né, sentimentos ruins e muito negativos em relação a si mesmo. Transmuta, ou seja, transforma essa energia densa retida no plexo solar, que tem a ver com o estômago, alinhando-os aos desejos do coração. Né? A bergamota auxilia a libertar as tensões que sustentam os estados de densidade, ao nos ajudar a encontrar a causa raiz que está frequentemente relacionada à não autoaceitação, que é o que provoca a falta de amor próprio, que é o que provoca a depressão. A bergamota no campo vibracional é maravilhosa para tratar estados depressivos, né? Ou para alegrar mesmo aquele dia que às vezes pode estar um pouco mais triste. Aqui eu já vou passar direto para os vibracionais de cada óleo. Quanto tempo eu tenho ainda? Alguns minutos, né, Mário? A gente vai falar aqui o vibracional do óleo de laranja. Então, a gente está falando aqui do Wild Orange, né? A laranja. Ela libera e liberta. Quando a gente vai olhar o óleo de laranja, gente, a gente pega a árvore, é uma árvore frondosa, é uma árvore que tem muitos frutos, ela é muito generosa, né? Então, é uma árvore, você percebe já pela própria capacidade da árvore da laranjeira, né? Então, ela remete também ali à alegria, ela traz prosperidade, é um óleo que tem a ver com prosperidade, para quem está precisando de prosperidade. Ela ensina e estimula a sorrir e ajuda a levar a vida com mais leveza, né? Ajuda a se abrir para o mundo, a sair do casulo, sai desse casulo, dá um passo adiante, olha só a leveza do mundo, olha só o que você tem para frente, né? Por isso ela também é um óleo que ajuda a dissipar a depressão e a alegria, ela tem também linalol e ela também tem limoneno, né? Em menores quantidades do que a bergamota. Então, ela também purifica a vibração baixa e carregada no ambiente. Para quem tem dificuldade de dar e receber, esse óleo de laranja é interessante, justamente porque ele é muito próspero, né? Ajuda a dominar e usar bem o tempo, ritmo e compasso, aumenta a confiança e a flexibilidade. Então, porque tem gente que é muito ali inflexível mesmo. Então, o óleo de laranja ajuda a tratar essa flexibilidade, ajuda a cuidar dessa flexibilidade, porque às vezes é a inflexibilidade da pessoa que está fazendo ela ir para um caminho que está de adoecimento, né? De não compreensão, de não aceitação. Que mais? Aflora a sinceridade infantil em nós, retira as máscaras, né? Ela traz a nossa criança interior, trabalha os medos, violência e abusos emocionais vividos também, neutraliza a irritação, também é um óleo de alegria, né? Pelo fato de ser cítrico. Então, dissipa comportamentos obsessivos, vícios e mau humor, é um óleo também emocional, né? E aí, rege o cérebro o cognitivo, traz tranquilidade, também está ligado ao chakra coronário, e é um óleo que nos eleva, ele trabalha também o nosso chakra, além do coronário, o coronário é justamente o chakra do topo da cabeça, justamente ele nos reconecta com o nosso eu superior,
né? O óleo de laranja. Já o vibracional aqui do óleo de alecrim é um óleo que eu gosto muito também, muito mesmo. O alecrim, ele ajuda você a acessar a pessoa maravilhosa que você é. Muitas vezes você não está vendo você mesmo, você não está se reconhecendo. Ele ajuda a te elevar, ele te acorda, é um óleo que acorda. Tanto é que ele também é um óleo considerado óleo dos estudantes. No vibracional dele, ele acorda, ele desperta para você focar naquilo que interessa. Então, ele aumenta o foco, ele aumenta a concentração, ao mesmo tempo em que ele te relaxa e te dá tranquilidade, né? Ele ajuda a colher suas próprias falhas e a reagir conscientemente. Você vai reagir conscientemente, vai acreditar na própria verdade, vai liberar memórias celulares muito antigas. Muitas vezes você está com algum padrão vibratório lá antigo que está te atrapalhando, ele vai ajudar você a liberar essas memórias, a liberar essa energia, justamente por ele ser um pouco mais racional. Esse óleo é um óleo ligado à razão, é um óleo considerado yang, né? Você vai racionalizar melhor. Tem gente que é muito emocional, tem gente que é muito racional. Por isso que a gente precisa equilibrar, porque nem sempre você tem que racionalizar tudo, você também tem que ser emoção em algum momento. E nem sempre você tem que ser emocional o tempo todo, senão você não consegue raciocinar e ser racional na hora que tem que ser, né? Então, ele é um amigo da maturidade, então ele traz determinação, justiça, energia para mudar, ele te propõe para mudar. É ideal para insegurança e para enfrentar a injustiça, lealdade e fidelidade consigo mesmo e com o próximo. Ele aflora a energia, a concentração, o foco, a memória, a visão do todo. Então, ele aguça, melhora a percepção e a intuição e ajuda a enxergar as raivas e aflora a sinceridade, tá? Esse aqui é um óleo muito interessante. Ele neutraliza mágoas, isso é ótimo, né? A falsidade e a negatividade. Muito importante neutralizar as mágoas, tá? Ele também é um óleo que tem afinidade pelo chakra umbilical. É o ponto de ligação entre o desejo, o poder pessoal e a autoestima. Então, é um óleo que também pode ser massageado no chakra umbilical, não que não possa ser em outros chakras, mas é um óleo que tem essa afinidade. E é um óleo yang, que nos leva à razão. O capim-limão, gente. Capim-limão, lemongrass, né? É muito legal, eu gosto demais desse óleo. Por quê? Se você observar esse arbusto, ele tem uma serrinha cortante, né? Quem gosta de chá de capim-limão, vai pegar o capim-limão para fazer o chá, geralmente acaba se ferindo, porque vai pegar ali a folhinha, ela corta. Gente, o óleo de capim-limão te ajuda a colocar limites, ele te ajuda a dizer sim ou não. Ele te ajuda literalmente a dar cortada nos outros. Às vezes você precisa dar cortadas, né? Às vezes você precisa, é aquela coisa de você estar engolindo sapo demais, e você fala, opa, peraí, não é assim não. Eu estou aqui, você tem que me respeitar, mas ajuda também de uma forma mais tranquila, e não só de, né, assim, daquele toma lá da cá, porque ao mesmo tempo ele é um relaxante do sistema nervoso central, né? Ele te ajuda a dar cortada, mas não a ser, né, você tem que segurar ali, tem que, ao mesmo tempo, de forma racional, né? Porque ele também é um óleo de yang, da razão. Então, é um óleo que te propõe a agir, é um óleo da ação, né? E conhecimento nem sempre significa ação. As pessoas, às vezes, conhecem muito, mas não agem, né? A falta de ação é que, às vezes, deixa a pessoa estagnada. Então, ele acalma o sistema nervoso central enquanto estimula a mente, né? Olha que interessante. Ele é um óleo considerado calmante, né? O próprio, quando a gente toma o chá de capim-cidreira, ele é um óleo calmante, né? Inclusive, ajuda no sono. Mas só que, ao mesmo tempo, ele estimula a mente. Ajuda a tomar decisões e fortalece a vontade. Ele gera coragem para a ação, dissipando o pessimismo. Ensina a dar cortadas em pessoas mal intencionadas. Então, positividade, alegria, otimismo e firmeza, ele ajuda a dissipar a energia negativa e traz renovação, ajuda a dissolver bloqueios emocionais, clareia a mente e mostra a saída, né? Libera as formas de pensamento ultrapassadas e desnecessárias. Às vezes você está ali, né, uma forma de pensar de uma forma e de repente você, opa, eu estava mesmo pensando assim, né? E aí você começa a seguir, né? E aquilo ali você consegue ressignificar. Então, você precisa estar disposto a se livrar da vida que planejou para viver a vida que te espera. Às vezes as pessoas ficam ali, poxa, mas eu queria ser isso, eu queria fazer isso, eu queria ser isso. E a vida está mostrando para ela várias outras oportunidades e ela não está, não, mas eu queria ser isso, eu queria ser isso. Mas só que a vida dela está mostrando para ela, né? Ali o universo está mostrando para ela, vamos por esse caminho. E às vezes a pessoa está ali. E aí o óleo de capim-limão é um óleo que ajuda a agir e a enxergar, né? E é um óleo relacionado a yang, razão,
Você pode usar ele como chakra laríngeo, não à toa ele ajuda a te dar cortadas, né? Ele atua aqui no chakra laríngeo, que é justamente o chakra da comunicação, né? Comunicação de pensamentos, ideias e opiniões. Aqui eu vou falar do vetiver, que é o óleo que eu estou, inclusive, utilizando aqui. É um óleo de transformação. Então, é um óleo de enraizamento. Ele é um óleo proveniente de raiz, né? Ele ajuda a sintonizar com a terra. Ele ajuda a resolver relacionamento de amor e ódio com o seu próprio corpo físico. Tem muita gente que tem um relacionamento de amor e ódio com o seu corpo, porque está ali com o chakra básico ainda meio desajustado. E aí, quando está desajustado, você não gosta muito de você, de algum lado seu. E aí você fica num conflito, né? Então, ele ajuda este óleo a reconhecer e acolher os problemas por trás da tristeza, da depressão, do pavor, de mágoas e em relação ao abandono também. Ajuda a dissolver a energia densa por trás desses sentimentos. Então, a alegria de viver no presente se realiza, porque você tem que estar no presente, no aqui e agora. Esse é um óleo que traz você, enraiza, justamente porque ele aterra, te traz para o aqui e agora. Vamos viver o agora, né? Vamos parar de ficar pensando no que passou, no que está para vir, vamos parar de fazer conjecturas, vamos prestar atenção no agora. E com isso, ele é um óleo que ajuda também na concentração e a você ter foco naquilo que você está, né, se propondo no aqui e agora. A falta de conexão com a terra contribui para a depressão e, em casos extremos, contribui para a falta de conexão com a vida. E aí o óleo ajuda a trazer luz e clareza, né? O coração desperta para a natureza e alinha a energia com o chakra raiz, que é o chakra básico, restabelecendo, então, o entusiasmo pela vida. Então, esse é um excelente óleo, né, aterrador. A energia desse óleo provoca acolhimento nos braços da Mãe Terra. O seu uso é interessante para problemas com a figura materna, que tem a ver com a nossa vinda para este mundo, né? Muitas pessoas têm problemas com as mães. Quem sabe utilizar um pouco do óleo de vetiver, inclusive no chakra umbilical também, que tem a ver com a questão da ligação com a mãe, não pode ajudar a dissipar, a ressignificar, né? Às vezes, porque a gente não consegue, gente, a gente tem que nos conhecer primeiro. Se a gente não conhece nem a si mesmo, como é que a gente quer conhecer o outro e mudar o outro, né? Primeiro, você tem que estar disposto a mudar você mesmo. E aí, muitas vezes, grandes problemas do relacionamento é que as pessoas querem mudar o outro. Mas se você mudar o seu próprio jeito de agir, se você mudar o seu próprio jeito de entender aquela situação, a questão às vezes já está resolvida, né? Então, aqui, o que mais que a gente pode dizer? Então, ele enraiza, remete à sensação de segurança e nos eleva, mesmo conexos à Terra. Convicções relacionadas a padrões de pensamento restritivo são reconhecidas, podendo, então, ser ressignificadas, que é o que a gente está comentando. Então, meditar com o vetiver permite conectar com a energia dos espíritos da natureza, remetendo a sentimentos de paz e harmonia. Então, permite que a gente se conecte com os espíritos protetores da natureza, da Mãe Terra, dos elementos da Mãe Terra, né? Terra, ar, plantas, vegetação, enfim. Então, está ligado ao chakra básico, é um óleo yin, está ligado à emoção. E aí a gente tem aqui, ligado à matéria, à terra, né? Justamente no eu, aqui e agora, e é uma sede de segurança e estabilidade. E aqui a gente tem, finalmente, o vibracional do Ylang Ylang, que é um óleo de flor, né? Um óleo da flor Ylang Ylang, que é muito interessante. Esse óleo, eu tenho uma verdadeira paixão por ele, foi um dos óleos que me ajudou particularmente na minha história pessoal, né? O Ylang Ylang, no equilíbrio das emoções, no autoconhecimento, na autoafirmação, na autoconfiança, no amor próprio, né? Já estava numa fase que eu não estava tendo mais amor próprio, eu estava tentando, não estava entendendo, compreendendo, e depois de utilizar o óleo de Ylang Ylang, no caso específico, eu usei no colar de aromaterapia durante um mês, eu já comecei a ter mudança no meu padrão de entendimento, eu ressignifiquei muitas coisas. O que ele promove? Ele promove o aquietamento dos nervos, então ele relaxa, acalma, ajuda a integrar as emoções. Ele promove o acolhimento da rejeição e do abandono, traz luz à consciência. Ele relaxa, um óleo relaxante, relaxa a mente, promovendo uma mudança de perspectivas. Por isso, ele é um óleo que relaxa, e muita gente conhece ele como um óleo afrodisíaco. Por quê? Porque ele ajuda a relaxar, então ajuda a se soltar, né? Ele estimula a criatividade e a sensualidade, porque ele traz também essa alegria de viver. Por isso ele ajuda, né? Não é que você vai ficar subindo pelas paredes, mas ele vai ajudar a pessoa a relaxar, a tirar o foco dos problemas, né? E aí isso aí propicia, né? Proporciona um encontro. Estados emocionalmente carregados se dissipam, ajuda a perceber a causa raiz dos medos, né? Às vezes estão vários medos, e aí ele ajuda a perceber, acalma as emoções, limpando os corpos emocional, mental e etérico.
O corpo energético se revitaliza para manifestar uma energia de cura. A mente e o corpo físico vivenciam um sentimento profundo de sedação e relaxamento. Acalma sentimentos de raiva e frustração. É um ótimo óleo para insônia, exatamente por isso também pode ser utilizado, devido aos seus efeitos calmantes e de relaxamento. Aqui é muito interessante, porque quando eu comecei a utilizar esse óleo, eu estava exatamente com aquele sentimento que eu falei para vocês de autossabotagem. Quando eu comecei, eu pinguei o primeiro gota desse óleo e falei, nossa, que cheiro forte. Não sei se eu vou conseguir ficar colocando esse negócio aqui, ainda mais aqui no meu colar. Eu fiquei, meu Deus do céu, e o cheiro é o que mais fica, porque ele é um cheiro que ele tem uma nota média, quase média para básica, e aí ele coloca outros óleos, o Ylang Ylang, ele fica até no dia seguinte. Aí eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir ficar usando esse óleo. E, na verdade, eu precisava tanto do óleo que era uma autossabotagem. Era o meu organismo querendo, tipo assim, não, eu não estou querendo. Eu cultivei muito alguns sentimentos, né, de autodepreciação, de autodesvalorização, e aí esse óleo estava me propondo me valorizar. E aí o que aconteceu foi que aos poucos eu comecei, inclusive, a amar esse óleo. É muito interessante isso, nesse campo vibracional. Ele trata o medo da intimidade, especialmente se criado por uma rejeição, acalma o ciúme, ao trazer a autoconfiança e reforçar o amor próprio. Então, meditar com o Ylang Ylang ajuda a compreender as limitações, agir com responsabilidade pelo próprio poder e destino, ajuda a compreender medos e agir no lugar de reagir, né? Bem diferente. Pode ser aplicado, por exemplo, sobre o meridiano do fígado, aliviando a raiva, a frustração e a frigidez sexual. E esse óleo, naturalmente, ele tem uma afinidade pela chakra sexual, que tem a ver também com a criatividade, tá, gente? Gente, aqui, acho que, se não me engano, é o último óleo, isso mesmo, que é o vibracional do eucalipto. A gente fala tanto do eucalipto, eu falo muito do eucalipto. E, principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando, o eucalipto ele é um dos óleos que tem maior capacidade antiviral, mas ele também tem um lado vibracional. Então, é muito interessante. Eu já comentei que o óleo ele provém das folhas, onde ocorrem as trocas gasosas. O nosso pulmão, segundo a psicossomática, é onde armazena as tristezas. Então, quando você se sente muito triste e cultiva essa tristeza, o seu pulmão é que vai armazenar aquela energia de tristeza. E o óleo de eucalipto, ele ajuda a liberar essa tristeza contida nos pulmões, que está ali presa. O óleo de eucalipto, ele ajuda a aliviar os pulmões, ele ajuda a expulsar o muco, né? Ele ajuda a realmente expulsar aquela que está preso ali dentro. Então, ele eleva o corpo emocional e mental, desfaz essa tristeza retida. Então, a dor intensa e a melancolia criam esse estado de separação, e aí estados de luto e separação geram tristeza que se intensifica e um sentimento de perda é criado, tá? Aí ele tem um aroma muito suave e refrescante, né? E ele abre o coração para alinhar a separação com o todo. Esses estados de separação, né? De desconexão é que causa essa tristeza, gente. E aí, resultando na compreensão da importância do sentir-se conectado com todas as coisas, gerando a percepção mais profunda da unidade. Então, ajuda a reconhecer os padrões disfuncionais dos relacionamentos e a estabelecer barreiras saudáveis, né? Então, muitas vezes as pessoas não estabelecem barreiras saudáveis nos relacionamentos. Às vezes tem aquela pessoa... Não se espantem se vocês começarem a utilizar muito o óleo de eucalipto e se afastar de algum amigo. Porque, na verdade, talvez aquela era um relacionamento meio tóxico, tá? Ajuda a tornar-nos conscientes das projeções e a eliminar conflitos e desentendimentos. O amor começa em nós mesmos e só é preenchido pelo eu espiritual. Então, comece a se amar primeiro, né? E aí, nutre os pulmões, a parte de trás do tórax. Então, se a gente massagear o meridiano do pulmão, vai liberar esses sentimentos reprimidos de tristeza e transformar em alegria. Ajuda a enxergar o que está oculto. Ele também é um óleo que ajuda na concentração e no foco. Ajuda a melhorar a comunicação. Gera abertura e clareza. Neutraliza crises emocionais, desilusão, mágoa, lentidão e esgotamento. É um óleo considerado um yin de emoção, né? Então, está ligado ao feminino, ao chakra frontal também, né? Que o frontal já está aqui, ó, bem aqui entre aqui a sobrancelha. E você pode utilizar o óleo está ligado a essa região. E aí também traz essa clareza mental, essa possibilidade de visão, de enxergar, tá? Traz mais luz, mais claridade para a gente ter a percepção mais aguçada. E aí, gente, aqui eu trouxe essa frase para vocês. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si mesmo, a si próprio, é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. De Lao Tse.
tá? Essa aqui era a palestra, eu acabei me alongando um pouco, Mário. E peço desculpas. Espero que tenham gostado. Dava para escutar mais. Fernanda, eu não tenho nem palavras, meu. Eu acho que aqui você vai ter umas 300 mil perguntas. O meu treinamento eu vou reduzir aqui a 15 minutos só, pessoal. Eu vou fazer só um treinamento super rápido, depois a gente volta para a Fernanda fazer as perguntas. Pode ser, Fernanda? Pode sim. Assim, o que a gente pode ir fazendo? A gente pode ir separando as Agora que eu perguntas tô que vendo tem no aqui. chat. Eu nem tinha visto as perguntas. Subiram as perguntas, várias perguntas. Mas olha, Fernanda, que puta aula! Que aula do baralho! Desculpa o quase palavrão, mas maravilhosa. E olha, vou te falar que o que eu percebo é que muitos consultores, eles se fixam, né? Você pode até falar também disso, no lavanda, no peppermint, nos óleos do kit. Isso. Porque de uma maneira ou de outra são os óleos que ele tem familiaridade. Mas o universo dos óleos... É Por incrível. exemplo, eu olhava vetiver, eu nem sabia o que era vetiver. Hoje ele fica na minha mesa. Ele é um óleo da minha mesa, o vetiver. O eucalipto está até aberto aqui, eu estou usando ele agora nas minhas mãos. O alecrim, óbvio. Mas ó, um outro óleo que é maravilhoso, que eu também falo-se muito pouco, é Purify. Um óleo lindo. O Helichrysum, as pessoas têm medo de comprar. Maravilhoso. O Helichrysum, ele é caro. Sabe? E eu percebo que as pessoas acabam se limitando na experiência com os óleos, quando de repente naquele óleo que ela não tem coragem de comprar ou não quer experimentar, estão os verdadeiros benefícios que ela vai sentir, vai falar, meu, eu tenho um produto maravilhoso nas mãos. Nossa, resolvi aquele problema lá da minha vida. Putz, tinha uma pessoa que estava me enchendo o saco, eu consegui resolver isso, consegui. Então, olha, Fernanda, excepcional o seu treinamento. Gente, o pessoal está falando que teve pessoas que não conseguiram entrar. Vamos fazer assim, ó. Essa palestra aqui, eu vou